Boa noite, amigos e amigas do Ideal Espírita. É uma satisfação estar aqui com todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso grupo de estudo Frater Joana, com muita alegria. Nós vamos ter hoje na meditação o seu Flávio, em seguida, o primeiro estudo, o Despertar do Espírito, capítulo 1, a busca com Marco Aurélio, e em seguida, o livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, capítulo 30, Espada e a Paz, com Fábio. Agora nós vamos nos prepararmos para iniciar os nossos estudos, vamos fazer a prece, convido a todos nesse instante, que possam elevar os seus pensamentos ao mais alto, buscando a sintonia com a espiritualidade maior, buscando nesse instante acalmar nossos pensamentos. Estamos neste momento buscando o equilíbrio, a harmonia e a paz, agradecendo a oportunidade de estudo, a oportunidade de estarmos aqui entre amigos, a oportunidade de conhecer e estudar essa doutrina maravilhosa e a companhia de todos vocês. Que Jesus nos inspire, que esses amigos espirituais possam estar conosco a todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Passo a palavra agora para o Flávio, para o seu Flávio, para que ele possa dar continuidade aí com a nossa meditação. Olá, amigos do Frater Joana. É uma alegria imensa fazer a meditação novamente, na sequência, né? Hoje nós vamos fazer uma meditação da libertação. Coloque-se já desde agora em uma posição confortável, com as mãos viradas para cima, apoiadas no joelho. Inspire e expire. Inicie o processo de meditação observando o seu universo interior e sua enorme extensão. A meditação da libertação, eu retirei as referências com base nas Upanishads do Yoga. As Upanishads do Yoga é o conhecimento védico registrado em forma de poemas, né? Eu vou fazer uma pequena introdução, conduzindo já a todos ao objetivo da meditação. Jaine, continue o relaxamento, diminuindo a frequência dos pensamentos para a concentração objetiva e, em seguida, a contemplação e visualização. A prática da meditação nos capacita a observar o ir e vir dos pensamentos com serenidade. No processo, sempre lutamos para ficar cada vez mais perto da luz. Segundo as Upanishads, a mente tem dois aspectos, o puro e o impuro. O impuro, se ela é escrava do desejo. Puro, quando ela está liberta dos desejos. Assim, é a mente, só ela é a causa imediata do cativeiro ou da liberdade. Quando ela se apega aos bens do mundo, do poder, das paixões inferiores e outros, é conduzido
é conduzida ao cativeiro, mas, ao se libertar desse apego, é conduzida à liberdade. Se, pois, para desejar a libertação, é preciso ter a mente livre dos laços dos desejos, cortar os laços que mantêm presa a mente. Porque não é senão quando a mente, livre de todo apego, tiver conquistado a maestria interior, destruindo assim seu próprio estado egóico através do equilíbrio do ego, do eixo ego-self, que se atingirá o estado supremo, o estado luminoso, búdico. Mas enquanto a instabilidade se instalar no coração, mais serão longos os esforços que precisará realizar para liberar a mente. Esses esforços são o que se chama de conhecimento e meditação. Conhecimento e meditação. É preciso refletir bem e revolver os conhecimentos, mas não permanecer na reflexão, porque é preciso combinar com o silêncio, porque o silêncio produz um benefício maior. Quando não se mantém o silêncio completo, não se alcança a libertação, e é a auto-iluminação, a autorrealização que se visa. Inspire, expire. Agora vamos passar ao relaxamento. Hoje vou fazer uma prática do relaxamento para um exercício da maestria da meditação e do relaxamento. O relaxamento, como nós temos feito, que todos já sabem, é conduzir a atenção da cabeça aos dedos dos pés. Hoje, faça da seguinte forma: contando de 1 a 10, ou seja, 10 segundos, faça esse relaxamento do topo da cabeça à ponta dos pés, dos dedos. Inspire e expire. Nesse processo, nós adquirimos o domínio de fazer a meditação em qualquer lugar, entrar em processo de meditação onde se esteja, de olhos fechados ou de olhos abertos. Em 10 segundos, entramos no estado alterado de consciência através desse processo. Então, vamos lá. Cada um fazendo por si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Inspire e expire. Inspire, retenha a respiração.
e expire, conforme a condição de cada um. Inspire, retenha e expire. Inspire, retenha e expire com os lábios entreabertos, premendo os lábios e com vigor, expirando o ar completamente. Inspiração. Assim como bebemos a água com um canudinho do talo da flor de lótus, assim deve-se absorver o ar. Tal é a descrição do estado de paz. Expiração. Exalando o ar e esvaziando-se do que é extrínseco, deve-se levá-lo à força, à condição de vácuo. Tal é a descrição da expiração. Retenção. Não se deve expirar, nem inspirar, nem se deve mover os membros durante a retenção. Esta é a descrição. Ver as coisas como veria um cego, ouvir os sons como ouviria um surdo, considerar o corpo como um tronco de árvore. Tal é a descrição do estado de paz. Concentração. Ciente de que a mente é cheia de volições, seja sábio e lance-a para dentro de si mesmo. E assim, concentre-se no si mesmo. A isso se chama concentração. Contemplação. O que se deve contemplar não tem medida. Tendo estabelecido o vínculo com a mente, você deve contemplar o si mesmo, dentro de si mesmo. Contemple Deus, encontre dentro de você, una-se a Ele. Inspire e expire. Dirija sua atenção no ponto, no meio da testa, atrás do globo ocular. Mentalmente dirige-se a um local cujo cenário é a natureza. Observe que não é uma foto, pois tudo se movimenta. As folhagens farfalhantes das árvores, as flores, o canto dos pássaros, o esvoaçar das borboletas, o rio de água limpa que corre mansamente. Observe a estética involuntária das pedras no fundo de seu leito. Diga a você mesmo:
Estou aqui, no presente, absorvendo o ar e as energias vitais que vêm da natureza. Mergulho nessa experiência, deixando que as cores da natureza ocupem o lugar dos meus pensamentos. Nesse enlevo me torno uno com o ambiente. Sinto a conexão com meu eu mais profundo. Envolvido pela calma, penso com mais clareza e me liberto. Sempre que possível, voltarei a esse reencontro com a beleza espontânea da vida em a natureza. Porque este reencontro constitui preciosa terapia para o discernimento. E essa prática me conduzirá à autorrealização. Vamos encerrando assim a meditação. Guarde esta experiência dentro de você. Muita paz. Vamos voltando ao estado consciente. Passo a palavra agora ao irmão Marco Aurélio. Bem, gente, boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos nossos estudos. E a gente vai falar, então, do capítulo 1 desse livro aqui, né, do livro O Despertar do Espírito. A gente vai falar exatamente do capítulo 1, que tem alguns tópicos, né? O primeiro tópico, torvelinho social e solicitude. O segundo tópico, o cansaço e desânimo. E o terceiro, a perda do sentido ético existencial. Então,
para não tomar tempo, né, para que a gente possa ser objetivo, Joana, ela inicia a sua análise chamando atenção para a nossa vida corrida, para a sociedade que a gente construiu, uma sociedade complexa, uma sociedade difícil, uma sociedade extremamente engolida pelos aspectos materialistas, né? Onde as tecnologias, os afazeres, né, nos engolem o tempo todo, o trabalho, né, as cobranças, os afazeres materiais nos ocupam o tempo todo, e a gente tem, então, pouco tempo para se dedicar pela questão das questões espirituais. Então, a gente vai adotando o indivíduo, né, todos nós, vamos, então, nos conformando a uma prática identitária, a uma prática da sociedade. Então, o indivíduo vai deixando de ser ele, vai perdendo as suas especificidades, vai perdendo as suas características para ocupar um papel social, para desempenhar um papel social. Então, ele vai deixar de ser indivíduo para ser sujeito social. Aliás, a palavra sujeito social é uma palavra muito comum nos planos de aula dos nossos professores, né, das universidades, das escolas, cujo objetivo é preparar o cidadão para exercer o seu papel social, a condição de sujeito social, né? Então, então o sujeito social é um papel, ela é na verdade um lugar social que todos nós, né, que já existe na sociedade, para que a sociedade funcione. Então, existem organismos, e dentro desses organismos existem determinados papéis a serem desempenhados nesses organismos, e cada um de nós, então, assume esses papéis. E a gente vai vendo, então, que quando a gente assume esse papel, a gente vai perdendo a individualidade e vai se tornando mais um, vai se tornando igual, a gente vai se igualando, a gente vai perdendo a nossa identidade, a nossa individualidade, para a gente ir se igualando, se normatizando. Então, eu me lembro que na época do meu pai, né, dos meus pais, você tinha lá o alfaiate, né, que fazia a sua roupa. Hoje não, hoje as roupas estão prontas e você escolhe as do seu grupo, as do seu... Né, os jovens, né, falam hoje em tribos, né, aquelas pessoas que são parecidas com o seu jeito, com a sua personalidade, então elas vão lá, se encaixam com o seu tipo de roupa, com o seu tipo de tênis, com o seu tipo de modelo, com as suas falas específicas, repetem os mesmos jargões, os mesmos pontos de vista, polarizando muitas das vezes determinadas posturas e determinadas atitudes. Da mesma forma, a gente vê, então, as pessoas se dividindo dentro de características religiosas, assumindo formalidades, procedimentos, né, que fazem com que as pessoas, então, percam a sua individualidade. Então, as inúmeras potencialidades do ser, elas continuam adormecidas. A cada nova encarnação, o indivíduo é tomado, é envolvido por essa dominação materialista, por esse proceder materialista, que faz com que as pessoas, então, assuma determinadas características de formalidade, de personalidade, e todas nos tornando iguais, né? Então, hoje nós então, temos lá o tal das pessoas que, então, a gente não sabe agora se vestir, então a gente tem que ter o personal styler que vai dizer como é que a gente vai se igualar a todo mundo, né? Como é que a gente agrada as pessoas, como é que a gente cumpre as formalidades. A gente tem as pessoas que dizem como é que a gente deve se portar, como é que a gente deve se arrumar, como é que a gente deve falar. Então tem um media trainer que diz o que você pode dizer, o que você não pode dizer, o que é... como é que é? O que a gente costuma chamar de politicamente correto, né? Então até as próprias falas, até as próprias ideias, até os próprios pensamentos, eles são muito bem orientados para que eles não sejam iguais, né? Para que eles sejam iguais, para que eles não sejam diferentes, para que não se surja
coisa diferente e nova. Então, as nossas potencialidades, elas continuam adormecidas. O ego assume um determinado papel, o papel social, o papel do eu social assume o comando das nossas ações, enquanto que os meus potenciais, os potenciais divinos que nós precisamos desenvolver, ficam adormecidas no self, né? O Maslow, né, que é um terapeuta famoso, né, que desenvolveu diferentes terapias psicológicas, né, é conhecidíssima a tal pirâmide de Maslow, né, ele evidencia a importância, então, da compreensão e da autoaceitação do eu. Então, essa necessidade da gente mergulhar nos nossos potenciais, da gente sair do lugar comum, da gente deixar de adotar um procedimento de igualdade dos outros, para que a gente possa saber quem a gente é e ser a diferença, fazer a diferença. Lembremos de Jesus, né? Jesus adianta aí Maslow, adianta Joana de Ângeles, adianta todos aqui, adianta Kardec, né? Kardec, Jesus repete Sócrates quando fala conhece-te a ti mesmo, né? Então, qual é a sua diferença, né? Jesus falava da parábola das ovelhas, né? Quando ele fala que o bom pastor é aquele que vai atrás da ovelha perdida, né? É aquele que... Mas aí você fica se perguntando, né? Você tem 100 ovelhas, uma se perde, o bom pastor, segundo Jesus, é aquele que vai atrás da 100ª ovelha. E algumas pessoas ficam se perguntando, né? Isso não é possível, porque ovelha é tudo igual, tudo do mesmo jeito, tudo tem lã, tudo branquinha, tudo, né? Não faz diferença, perder uma, perder duas, é tudo igual, não faz diferença. O bom pastor, ele sabe a diferença. O bom pastor, ele sabe que as ovelhas não são todas iguais. Ele sabe a diferença de cada uma delas. Ele dá nome para cada uma delas. Ele chama cada uma delas por seu nome. E cada uma faz efetivamente a diferença. Né? Muito provavelmente a gente, quando olha para pastor alemão, a gente fala os pastores alemães são todos iguais, a gente não vê diferença, mas o seu pastor alemão faz diferença para você o conhece, você o reconhece num monte de outros cães que parecem ser iguais, mas têm a sua efetiva diferença. Então a gente precisa fazer essa diferença, e Jesus ele vai dizer então que nós temos que colocar esse lado para fora. Sois o sal da terra, né? Dê sabor à terra, deixa a sua luz brilhar, né? Brilhe a vossa luz. Então a gente tem que aperfeiçoar esse nosso procedimento. Algumas pessoas dizem que Kardec desfaz isso quando fala que todos nós somos criados iguais e quando a gente terminar perfeitos, quando a gente chegar no estado de perfeição, a gente vai se tornar igual também, porque quando ficar perfeito, a gente fica perfeito exatamente igual e perde a identidade. E não é assim, porque a gente vê, por exemplo, Emmanuel, com a sua evolução moral, ser muito diferente de Dr. Bezerra de Menezes, com sua evolução moral, ter a bondade diferente do jeito de ser bom de Emmanuel. Então, a perfeição moral, a perfeição intelectual, a perfeição dos atributos é um jeito de seguir a lei divina à sua maneira, sendo criativo, fazendo diferença, trazendo a preferência, o seu jeito de fazer a perfeição no universo. E o universo só vai ser perfeito quando todas essas perfeições chegarem ao seu final, chegarem ao seu desenho final. Então, Maslow, né, vai entender isso e vai colocar na sua teoria, psicoterapeuta, sobre a importância, então, da autocompreensão, da autoaceitação, né? O Kurt Goldstein, né, que é um outro psicoterapeuta também, vai utilizar um outro termo que quer dizer a mesma coisa. Ele vai usar os termos self-actualization, self-realization, self-development, né? Então, ou seja, o self, a autorrealização do self, a atualização do self, o desenvolvimento do self, o desenvolvimento desse potencial, o desenvolvimento do potencial do eu profundo, né? Então, é disso que a Joana vai dizer.
E a Joana não está inventando nada, quer dizer, ela está retomando coisas que Jesus já disse, que Kardec falou, né? E que agora os psicólogos estão redescobrindo esse processo, né? Joana conta que existe o processo de pressão social. Nós somos seres gregários, o ser humano é um ser gregário. Kardec já falava disso na lei de sociedade. Nós somos criados para viver em sociedade. Nenhum de nós sabe fazer tudo, né? Então, a gente está lá com uma tosse, está lá com dor no ouvido, a gente procura o Fábio. A gente não está ouvindo direito, a gente procura a Poliana, né? A gente está com problema lá na energia elétrica, a gente vai atrás do Flávio, né? A gente tá precisando de pedra, aquela coisa toda, a gente vai atrás do Pacheco, né? Aquela coisa toda e tal. Se vocês estiverem precisando de alguma aula de física, eu quebro o galho, né? Então, ou seja, mas eu não consigo resolver os problemas do Fábio, eu não consigo resolver os problemas que a Poliana resolve, e por isso a gente vive em sociedade, porque a gente não consegue ter todas as virtudes e a gente não consegue produzir todas as coisas que a gente precisa ter para ter todo o conforto que a gente tem. Então a gente usa o celular que não é a gente que fabrica, não é a gente que conserta, a gente usa uma roupa que não é a gente que faz, a gente come comida que às vezes não foi a gente que cozinhou, né? A gente usa um óculos que não foi a gente que fabricou, a gente toma um remédio que não foi a gente que produziu. Então, na verdade, a gente tem esses confortos e tem essas possibilidades porque a gente vive em sociedade. Então a gente tem uma dependência do outro, e o Homo sapiens aprendeu isso desde muito cedo. Só que essa dependência gerou também uma dependência psicológica. Nós não só dependemos do outro numa perspectiva física, como também de autoaceitação, da aceitação do outro. O outro precisa aprovar a nossa conduta, a ponto de, muitas das vezes, nós nos desfigurarmos para agradar o outro. Então, muitas das vezes, a gente deixa de ser a gente deixa de gostar da gente, a gente deixa de não querer ser a gente, porque as outras pessoas não querem aceitar esse nosso jeito de ser. E aí a necessidade da gente se autoaceitar. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a necessidade de ficar com o outro, eu tenho que entender também os momentos e respeitar os momentos e perceber a importância dos momentos de viver só, né? De gostar de ficar só e de entender os momentos de solidão. Mas o ser humano, como não sabe lidar com essa dificuldade e não sabe lidar consigo próprio, não conhece a si próprio, então, portanto, não consegue conviver com a sua própria companhia, o indivíduo, então, ele faz a todo custo, inclusive, se desconfigurar para poder agradar o outro, para poder ter a aprovação do outro. Então, isso tende a normatizar comportamentos agredindo a individualidade, né? E o materialismo, então, e como, de uma certa forma, ficar se modificando, né? E a gente pode ver, as pessoas que nos aceitam, as pessoas que tendem a nos aceitar, as pessoas que são mais próximas da gente, as pessoas que são mais, que normalmente tendem a nos aceitar, elas, óbvio, fazem as suas cobranças, porque todos nós fazemos cobranças ao outro, às vezes sem falar nada, basta um olhar, basta uma postura, basta um silêncio, né, para que a gente possa, então, estar ali numa postura de cobrança em relação ao outro. Perceba que a gente influencia esses dias eu estava caminhando, era muito cedo, era 5 horas da manhã, quase não tinha ninguém na rua, eu estava caminhando, encontrei com uma pessoa que estava caminhando, e a pessoa na frente, só de ouvir os meus passos, ela mudou o ritmo dela, ela mudou o jeito dela caminhar, porque eu estava ali, e aí começou a criar expectativas em relação a quem é ele. O que ele está fazendo? Por que ele não passa? Por que ele não se aproxima? Por que ele... Enfim, e vão fazendo, e esse tipo de pensamentos em relação à minha presença vai mudando, vai influenciando o pensamento dela e tudo mais. Então as pessoas o tempo todo estão sendo cobradas, o tempo todo estão sendo... E ao tempo todo querendo agradar as pessoas. E pode perceber que aquelas pessoas que gostam da gente são aquelas que a gente às vezes explode mais com elas. Porque como a gente sabe que no final das contas elas vão nos perdoar, elas vão nos tolerar, elas vão sempre estar naquele lugar quando a gente for lá, então a gente pode dar as nossas explosões com ela. Porque com as outras pessoas, a gente tem que estar sempre se descaracterizando para poder agradar. Né? Então, essa pressão de ficar se descaracterizando para poder agradar, muitas das vezes produz fugas. Essas explosões que a gente tem com algumas pessoas também não é o nosso comportamento normal. Também é um destempero. Então, é uma espécie de fuga.
né? Às vezes, explodir com alguma pessoa é exatamente para se esconder, para poder não ter que dizer nada para a pessoa, né? Então a gente briga e aí a pessoa então desiste de nos falar e, ao nos falar, revelar coisas que a gente está querendo fugir, né? A fuga da realidade através da tecnologia. Então nós nos enfiamos no celular, nós enfiamos na televisão, né? Se deixar, a gente liga nessas séries, né? Nessas séries agora de 20, 30 minutos na televisão, somente agora nesses tempos de pandemia, e se a gente vê, a gente começa de manhã e emenda num capítulo no outro, um capítulo no outro, quando a gente vê, o dia acabou, né? Então as tecnologias nos consomem, a gente fica horas no Facebook, fica horas no WhatsApp, né? São as festas, as bebidas, as drogas, formas que a gente tem de fuga, né? Então, qual é a solução? A solução para isso é buscar a vida simples, né? É buscar o relaxamento dos sentidos, é buscar a beleza da natureza. Para quê? Para fazer a autorreflexão. A autorreflexão é a capacidade que nós temos de utilizar os nossos recursos para nos conhecer, conhecer o outro e conhecer a realidade. Não a realidade que os outros nos apresentam, mas a realidade, de fato, que se apresenta e vai... à medida que nós refletimos, ela vai se apresentando para a gente, ela vai se ampliando a gente, né? À medida que a nossa consciência vai se desenvolvendo, à medida que a nossa reflexão vai se ampliando, a gente vai enxergando coisas que a gente não enxergava. Só queria fazer, às vezes a gente fica pensando, mas eu vejo a realidade com os meus olhos. Não, né? A gente vê a realidade com a nossa razão, com a nossa lógica, com o nosso pensamento, com a nossa consciência. E a nossa consciência se alarga à medida que a gente faz o exercício da reflexão. A gente exercita, né? Da mesma forma que eu tenho... qual a diferença minha para o Arnold Schwarzenegger, lá, né? Para o fortão lá da televisão, que agora já está velho, já não está tão fortão, mas eu não sei quem é o fortão da vez aí, né? Na minha época, né? Na minha época de juventude, era o Schwarzenegger e o Stallone, né? O Sylvester Stallone. Você vê que o tempo passa, eu nem sei agora quem é o bola da vez. Mas eu tenho a mesma quantidade de músculo que eles não têm quantidade de músculo maior. A diferença é que eles tem esses músculos exercitados, né? Ele tem esses músculos desenvolvidos, né? Porque se exercitou, né? Porque estimulou esse desenvolvimento. Da mesma forma, a inteligência, a capacidade reflexiva, a sapiência, né? A sabedoria, ela vem exatamente do exercício da reflexão. E é esse exercício reflexivo que permite um desenvolvimento da consciência que vai me permitir compreender a mim, compreender aos outros e compreender todo o restante que está ao meu redor, né? Perceber a realidade. Quando eu não desenvolvo a consciência, eu só percebo a realidade que me contam, que me falam, que me dizem. Né? Então, você vai ver Sócrates, por exemplo, lá na Ágora grega, o método socrático era fazer o quê? O método de ensino de Sócrates era fazer o quê? Era de ir na Ágora grega, que traduzindo para o português seria a praça. Ele ia para as praças e, à medida que as pessoas passavam, né, e que naquela época, né, não é porque hoje a tecnologia está grande que a correria existe, a correria já existia desde da Grécia Antiga, né, cada um indo para um lado, passando pelas praças, comprando, fazendo os seus afazeres do dia a dia, e Sócrates ia para a rua para fazer pergunta para as pessoas. E as pessoas davam respostas prontas, respostas que receberam, respostas que não pensaram, mas respostas que decoraram e receberam dos outros. E Sócrates ia fazendo perguntas em cima de perguntas, perguntas em cima de perguntas, e colocando em xeque as convicções das pessoas, até as pessoas perceberem que as convicções que tinham eram falsas, que a convicção que tinha não era a realidade, que a convicção que elas tinham era de fato... E aí a frase famosa do sábio grego que diz assim: sei que nada sei, né? No final das contas eu tinha tantas convicções que à medida que eu passo a refletir, eu passo a entender que na verdade não sei. Então a Joana, ela fala disso, ela fala dessa necessidade então da gente fugir algumas vezes para fazer esse processo de reflexão, para fugir para o seu interior, para se mergulhar. Jesus já falava isso: quando orardes, entrar no seu quarto e sozinho, você e Deus, ora a seu Pai que está no céu, na sua intimidade. O seu quarto não é necessariamente o quarto onde o seu dormitório, que às vezes o dormitório que você dorme não é sozinho, né? Você às vezes divide com seu irmão, com outra pessoa, com seu cônjuge, enfim. Mas é
o ato reflexivo, é o ato de olhar para dentro de si. Jesus já falava disso. Jesus fugia com seus apóstolos, né? Tinha alguns momentos em que ele levava os apóstolos para o Tabor, ele saía do contato com as pessoas, tinha o contato diário, tinha o contato de fazer a caridade, tinha o contato, mas tinha alguns momentos que ele fazia um contato de reflexão, de avaliação pessoal, né? Em que as pessoas poderiam desenvolver esses potenciais maiores. E, por fim, a Joana de Ângeles, ela comenta, então, que nós, né, no nosso eu, né, porque o Marco é um eu. Eu já tive outras encarnações no passado e as terei no futuro que são diferentes do Marco. E o Marco vai ficar um ponto na história, né, e que depois que todos os meus defeitos forem expiados e que todos os defeitos dos eus forem expiados, ele vai deixar de existir. Né? Então, dizer que o espiritismo não acredita na morte, não acredita na morte, a morte existe, a morte do eu existe, a morte do defeito, a morte do erro, a morte da imperfeição, ela existe o aperfeiçoamento constante. Né? Então, esse que vos fala, ele vai desencarnar, mas um dia ele vai desaparecer em termos de defeitos. O senador Públio Lentulus já não existe mais no Emmanuel. Né? O senador Públio Lentulus é uma memória, é um personagem, né, usado agora porque ele já não tem mais influência. Não tem mais influência no Emmanuel. Entretanto, quando você lê Os Mensageiros de André Luiz, por exemplo, você vê que André Luiz, quando vai conversar, né, Os Mensageiros é um livro onde André Luiz conversa com ex-trabalhadores espíritas, com trabalhadores espíritas que desencarnaram e que voltaram ao mundo dos espíritos, e que voltam lá cheio de dívidas, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Trabalhador espírita também chega mal lá no mundo dos espíritos. E aí, o que acontece? Quando eles começam a se lembrar da vida passada, começam a passar mal, começam a se envolver, e aí o mentor espiritual cancela a conversa. E por quê? Porque mostra como o eu passado ainda é muito forte no eu presente, mostra como é que o eu passado ainda não deixou de existir, ele continua exercendo uma influência terrível sobre cada um de nós. É isso que a Joana nos fala, então, no último tópico desse capítulo, em que ela fala em que no nosso dia a dia nós temos os nossos vários eus, e esses vários eus, apesar de trazer algumas conquistas, ela traz muito mais defeitos, porque nós somos espíritos imperfeitos. E esses defeitos, então, à medida que a gente vive determinados estímulos do dia a dia, do materialismo, das bebidas, das baladas, das festas, do curtir a vida sem responsabilidade, do curtir a vida sem nenhum tipo de compromisso com o ideal espiritual, faz com que determinados desejos, determinadas tendências do passado venham a aflorar. E a gente, então, passa a viver uma alienação, a gente viver essa coisa que não é real. Então, se eu deixo... Tem pessoas que vivem a vida... não tenho nada contra corintiano, mas... ou torcedor de futebol, mas olha como você pode torcer para futebol, o esporte é muito bom, mas quando as pessoas dizem que o Corinthians é minha vida, o Corinthians sou eu, o Corinthians é minha história, e se mata e se morre por um time de futebol, por uma escola de samba, por uma determinada religião, quando os católicos, né, em nome de Jesus, os cristãos, em nome de Jesus, nas cruzadas mataram, né, declararam guerra às religiões orientais. Então, se perde um pouco a noção da realidade, se perde a noção do ridículo, né? Ou seja, você acaba, em nome de uma moral elevada, em nome de Jesus, você comete coisas contrárias aos ensinamentos do próprio Jesus, você entra numa insanidade, você entra numa incapacidade de perceber e faz absurdos. E quando você para pensar no que você fez, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude não perceber a bobagem que eu estava fazendo? Porque você estava dominado por essas influências e faltou processos de reflexão. A gente se deixou levar, né? Então, quantas das vezes determinados discursos, né, discursos políticos, discursos sociais, discursos culturais, né, músicas, né? Esse tempo atrás, um tempo bastante atrás, eu era adolescente ainda, tinha até cabelo. Eu me lembro que um roqueiro teve aqui no Brasil fazer um show
Quando ele entrou, ele tinha uma influência tão grande sobre os jovens brasileiros que quando ele entrou no palco, todo mundo... E não era uma coisa combinada. Foi quase que uma histeria coletiva, né? Foi um contato coletivo, foi uma atitude coletiva de subordinação. Era uma adoração gigante a esse indivíduo que quando ele entrou no palco, todo mundo se ajoelhou. Foi um ato... Né? E quantas vezes a gente não se ajoelha? Tem um mandamento que não fazeis, né? Não adorai estátuas, não adorai imagens, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Está lá nos mandamentos de Moisés e que Jesus vai dizer amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a lei de adoração faz parte de Kardec dizer que nós temos a tendência a adorar. Mas uma consciência limitada adora. E a gente adora abusos, né? Tem o Deus da música, tem o Deus da canção, tem o nosso Deus é Roberto Carlos, né? Né? Nada contra, mas né? O Deus, o rei, a gente cria isso. Quando eu vi um rei brasileiro cantando com o Pavarotti aqui, definitivamente, né? Então, assim, cada um tem o seu gosto e tal, mas percebe que a gente cria essas adorações. E a gente cria adorações de políticos, e a gente cria adorações de atletas, e a gente cria adorações de artistas, e a gente cria adorações, e quando a gente cria adorações, alguém levanta uma bandeira, você sai correndo atrás sem parar para pensar, sem parar para refletir, sem parar para raciocinar, sem parar para perceber, e sem perceber que você tem alguma coisa para dar de diferente, para somar. Você pega o Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, ao invés das pessoas ouvirem ele cumprir, o pessoal sai correndo atrás dele. Onde ele vai, o pessoal vai atrás das palestras dele. Mas por quê? Por que as pessoas têm que fazer adoração ao Divaldo? Não é isso? O Chico, o pessoal não fazia. Os católicos faziam romaria, os espíritos faziam rochiquismo. Ia lá para ver o Chico, porque fazia adoração ao Chico. Eu tive aqui para se gabar, eu tive uma vez no Père Lachaise, lá em Paris, no túmulo de Kardec, tem uma placa gigante lá. Esse túmulo não desencadeia incorporação espiritual, não tem ação. Um aviso lá. E aí eu fui conversar com um rapaz lá da Federação Espírita Francesa, e o cara disse, não, é que o pessoal fica tomado lá, porque diz que o túmulo tem poderes místicos e tudo mais. Então percebe essa adoração, mesmo dos espíritas? Mesmo nos espíritas. Coisas que, né? Então, o próprio Kardec falou isso, que não deveria existir. Jesus não escreve nada e Jesus não quer dizer nada sobre a sua própria vida, exatamente para não ser cultuado enquanto Jesus. Então, o cristianismo cultua a mensagem cristã e não a pessoa de Jesus, tanto que não se sabe nada da vida de Jesus, porque não se interessa por santificar. Mas a gente se santifica, a gente criou Santo Antônio. Nós aqui em Guará, por exemplo, a gente tem o Galvão, né? E a gente vai criando os nossos santos. Né? Quando o Fábio desencarnar, a gente vai criar o Centro Espírita Fábio do Nascimento Gonzaga, tá certo? Então, ou seja, nós vamos criar também, porque nós criamos os nossos endeusamentos. Né? O André Luiz, quando o Chico psicografou o livro André Luiz, a quantidade de centros espíritas André Luiz que surgiram foi uma enormidade. Uma quantidade gigantesca de centros espíritas André Luiz. Os livros de Kardec foram colocados de lado e as pessoas só queriam ler os livros de André Luiz. E a obra básica de Kardec, que era a base para se compreender, tudo foi colocado de lado, porque a gente precisa de alguém para pensar pela gente. Porque pensar parece doer. Porque pensar ainda é um ato difícil, porque fazer os processos de reflexão e de autodescobrimento ainda é um processo muito complicado. Então, ela termina esse nosso capítulo dizendo sobre a necessidade do ato reflexivo, do ato da descoberta e do ato de sair do controle que nos torna iguais para aqueles que nos diferencia e faz com que a gente seja o sal da terra e faça a diferença. É isso aí, obrigado. Se alguém quiser comentar alguma coisa. O Marco Centro Espírita Fábio Gonzaga vai ter o Marco Aurélio como mentor, viu? Tá mal, hein? Pagé, não... Que aí a gente espia junto isso, que só é expiação, isso não é nem uma prova, entendeu? Deve ser uma coisa horrenda isso aí, mas isso tudo que você está comentando aí, e vai ter ligação que eu vou falar, seguir aqui com a mensagem da Joana, é exatamente isso, né? A gente vai tomando atitudes
muito mais pelo contexto que a vida e as pessoas nos colocam do que uma questão reflexiva. Então, e muitas vezes a gente fala frases, palavras, toma posições muito mais por situações de contingência, sem às vezes refletir muito no que realmente esses conteúdos têm, né? Então, assim, é isso aí mesmo, com certeza. Faz parte do nosso amadurecimento. Muito bem. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Poliana, Pacheco, Flávio? Lá você comentando aí do livro dos Mensageiros, tem uma passagem no capítulo 12 que fala de Monteiro, que era um doutrinador espírita, né? E aí ele colocando no relato dele, né, da falência, nessa reencarnação como doutrinador, porque é muito difícil, ele coloca que é muito difícil a gente lidar, né, e vencer dentro do meio que nós estamos, né. E em relação ao orador espírita, mesmo ele tendo todo o conhecimento, mesmo ele estando na prática da doutrina espírita, ele esqueceu de vivenciar isso verdadeiramente de coração. Então, ele fazia as coisas mecanicamente, né, ele ia fazer as doutrinações, mas de forma mecânica, sem realmente sentir aquilo que ele estava fazendo, sem se compadecer com aqueles que ele estava ali, de certa forma, doutrinando, né, e ele veio a falir justamente por isso, porque ele não fez aquilo sentindo realmente. Então, isso nos faz refletir que às vezes a gente coloca, né, faz alguns papéis, né, no nosso dia a dia, a gente está atuando em várias funções, mas será que nós estamos realmente sentindo aquilo que nós estamos praticando, né, se nós estamos vivenciando realmente aquilo que nós estamos praticando? Então, eu acho que isso é o que a Joana nos pede também, né, esse nos conhecer, realmente entender esse processo e fazer, né, de coração, fazer sentindo, entendendo que aquilo, não de forma apenas mecânica, né, não ir lá no centro, né, tomar o passe, estar ali fazendo o estudo, mas vivenciar, colocar isso na prática, né, trazer isso realmente como prática e sentindo isso, né, mas para isso a gente tem que realmente tá nos conhecendo, entendendo esse processo, né? Então é interessante, o livro Mensageiro aí traz umas reflexões muito importantes. Monteiro é meu sobrenome, né? Então, quando eu leio essa história, isso me chama muita atenção, né? O fracasso de Monteiro, aliás, é o título do capítulo. Isso mesmo. É interessante esse chamamento que a mentora faz, né? Porque essa falta de tempo, nós criamos essa falta de tempo. Nós evitamos pensar, né, sobre nós, evitamos fazer as nossas reflexões, então criamos essa falta de tempo, toda essa correria, não paramos para pensar, agimos de forma extremamente automática, né? E isso é um mecanismo de fuga, né? Pensar como os outros pensam, né? As pessoas criam as agendas para nós, né? E nós somos totalmente dependentes da aceitação da sociedade, sem pensar, sem raciocinar e sem o discernimento. É o caso que você citou, Marco, dos torcedores de futebol, os fanáticos, né? Então é muito melhor ser um fanático, ficar pensando naquilo. Quando você encontra alguém para conversar, qual é o assunto? Vamos falar de futebol, que perdeu, que ganhou, que o juiz roubou, e por aí vai, do que ter uma conversa assim, saudável, uma conversa reflexiva, né? Então, isso é uma fuga, né? E também agimos de forma a atender o espelho social. O que a sociedade espera de mim? O que aquele grupo social espera de mim? Eu preciso também ter aquela sensação de pertencimento. É importante ser aceito pelo grupo, né, Marco? Então, tem que usar a roupa que usa, tem que usar o boné daquele jeito, tem que estar na moda, né, com um determinado calça e assim vai, né? E também assistir os programas da moda, né?
Puxa, você não assistiu o Big Brother? Puxa, você está por fora, hein? É o comentário da vez, né? Isso retira do ser humano a capacidade de reflexão e discernimento. Então, esse é um capítulo que ela chama a atenção para isso, né? Para que a pessoa pare, pense, reflexione, vá para o seu interior e avalie o que está acontecendo à sua volta, né? E eu queria fazer um moicano, queria cortar o cabelo igual moicano, né? Você raspa as laterais e deixa o cabelo aqui. Eu falei, é muito mais bonito, é o contrário. É muito mais bonito deixar aqui e raspar no meio, você não acha, Pacheco? Falta pouco, hein? É, vai ser autêntico, né? Ser autêntico, né, Márcia? E em nenhum momento ela fala, e ela cita a importância da individualidade, né? Nós caminhamos, sim, para a perfeição, para evoluindo, mas sempre mantendo a nossa individualidade. É isso aí. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, que o capítulo do Fábio tem tudo a ver aí com eu acho que é uma continuidade hoje, porque vai ter que correr um rompimento aí, né, de conceitos, né? Não sei se o Flávio tem alguma coisa a completar. Não tem, não. Não? Então, Fábio, é contigo. Então, vamos lá. Eu prometo a vocês que eu estou me desapegando dos slides, vão ser muito poucos, mas apenas para dar uma... Peraí, deixa eu me encontrar aqui. Só arrumando aqui a minha páginazinha aqui. Peço perdão a vocês. Bom, então o texto de hoje é A Espada e Paz, né, do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, capítulo 23, o item 11. Capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela vai fazer uma reflexão sobre essa espada e a paz. Então a gente foi dar uma olhadinha, né, nesse capítulo 23, e realmente é o capítulo Estranha Moral, ele realmente, assim, à primeira vista, você encontra um Jesus extremamente contraditório, né? Quem não odiar o seu pai e sua mãe, abandonar, um dos capítulos, né, desse subcapítulo desse capítulo 23, Moral Estranha, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Ela vai se apegar mais a esse finalzinho aqui, e só para a gente ter uma ideia, isso sempre me chamou muito a atenção, porque esses textos, né, assim, não dá para ler isso sem estranhar, né? Porque Jesus tem uma conduta e o que ele fala aqui dá uma impressão muito torta do que ele falou, do que ele pregou em relação, o que ele viveu em relação ao que ele está falando. Eu trouxe só um trechinho para a gente ter uma ideia. Ó. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Né? Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, e sim a espada, pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra. O homem terá como inimigos aqueles de sua casa. Mateus 10, 34 a 36. Vim lançar o fogo à terra, e o que mais desejo, senão que ele se acenda? Devo ser batizado com um batismo, o quão grande é minha angústia até que ele se cumpra. Acreditais que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas pelo contrário, a divisão. Pois ele de hoje em diante, se encontrarem 5 pessoas em uma casa, ficarão uma contra as outras, 3 contra as 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho contra o pai e a mãe. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já nesse texto lá no Evangelho, a primeira alusão que o Evangelho segundo o Espiritismo faz é que há uma questão de tradução também, né? Quando a palavra ódio é colocado, né?
na verdade, foi uma tradução infeliz, mas amar menos talvez seja um contexto melhor, já nas observações ali do Evangelho. Mas há de convir que é extremamente estranho essa fala de Jesus, né? Como compreender isso? Imagina 2000 anos atrás, sem entender isso dentro desse contexto. E aí, ela vem trazer aqui uma coisa muito interessante, né, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia espírita, que é um outro contexto dessa situação, em que ela vai chamar atenção a determinadas situações em que a gente talvez tenha passado um pouco desapercebido. E ela chama a atenção de uma forma muito interessante. Ela começa assim, ó: a sombra imensa que pairava na sociedade existente, estabelecendo seus parâmetros de vitória sobre as criaturas humanas, já o esclarecemos. Os conceitos éticos ainda não estruturados vicejavam num contexto eminentemente hedonista e perverso. A predominância do direito da força sobre a força do direito constituía valor revelante na cultura geral, né? Então, entenda, né, que ela fala de um contexto que Jesus está reencarnando, onde a lei do mais forte, né, o hedonismo, a necessidade de atender, de se satisfazer os seus instintos, as suas necessidades, era o auge, vamos dizer assim, da sociedade. Ela continua um trechinho, né, pequeno aqui, dizendo assim, né: o ser humano estorcegava na canga da escravidão política, social, econômica, da raça, do credo, destacando-se como triunfantes as personalidades impiedosas e violentas, e os poderosos de um dia herdeiros das tradições ancestrais dominadoras no grupo social. Chama a atenção porque parece que está falando de hoje, não está parecendo que está falando de ontem, né, de 2000 anos atrás. E essa coisa da sombra imensa que pairava na sociedade, eu comecei a pensar nisso num outro contexto, né? Nós temos um conceito, né, de que cada um, no arquétipo da nossa personalidade, vivemos uma sombra. Essa sombra nada mais é do que aquele comportamento ou daquela ideia que não se adequa mais ao momento atual, porque nós vivemos um sujeito ou uma personalidade, como o Marco falou ali, que tem que satisfazer toda uma sociedade. Então, eu não consigo mais vivenciar aquilo de forma plena na sociedade sem sofrer críticas. Críticas externas e críticas internas, porque o sentimento, as vontades, as saciedades já não podem ser atendidas naquela medida. Então, isso é a sombra pessoal de cada um. Mas ela chama atenção para essa sombra social, ou seja, essa sociedade toda acumula ao longo dos séculos essas sombras, né? E aí eu fiquei raciocinando sobre isso, sabe? Passei o dia hoje pensando sobre isso aí. Como que um pouco da situação em que nós, assim, nos encontramos no mundo, não especificamente num país ou outro, onde, de uma certa forma, a violência começa a ser cultuada, os regimes mais totalitários, desculpe aqui, cliquei aqui os regimes mais totalitários, mais impiedosos começam a ser cultuados, né? Como determinadas situações vão se colocando quando a sociedade parecia estar evoluindo para um quadro de
de melhora, vamos dizer assim, do ponto de vista moral, ético, de convivência, né? Novamente voltando a uma guerra fria, entre aspas, a uma disputa de poderes, né? E eu nunca tinha visto isso como fruto da sombra individual de cada um. Então, de alguma forma, eu tenho dentro de mim alguma coisa, né? Alguma sombra que eu talvez nem saiba ou não queira saber, melhor dizendo, né? Que alimenta esse lado violento, esse lado agressivo, esse lado desumano dos aspectos sociais. E de tempos em tempos isso é catalisado, né? Isso é catalisado e isso vem à tona, vem para cima e vem em cima da sociedade de uma forma muito, muito forte. Só que junto com isso também vem outras situações. Então ela faz esse contexto lá do passado, né, para colocar a presença de Jesus sobre a terra, e ela comenta uma coisa interessante, que mesmo apesar de toda essa idolatria aos poderosos, ao totalitarismo, ao patriarcado soberano, como ela coloca, também é um momento que começa a aparecer uma coisa muito interessante, né? E ela fala assim, ó, não obstante na face do comportamento religioso, ocorriam transformações acentuadas. O paganismo, no mundo, entrava em decadência em relação aos cultos transatos e formalistas. Os holocaustos humanos, objetivando aplacar a fúria divina, já haviam cedido espaço para os sacrifícios de animais em Israel, transformando em recursos valiosos para a absolvição de pecados e oferendas gratulatórias. Então, entenda que, dentro desse contexto tudo, isso é um processo evolutivo, ou seja, eu sacrificava seres humanos e agora começo a sacrificar animais. Né? A princípio não parece uma coisa tão importante ou tão... mas começa a mostrar uma mudança de pensamento. E é nesse contexto, né, que ela coloca aqui adiante. Não obstante, né, apresentava as primeiras diretrizes de segurança para a aquisição da consciência individual e coletiva, e Jesus chegou nesse instante decisivo para auxiliar e facilitar a grande transição da barbárie para a civilização. Sua doutrina, feita de amor, contrapunha a todos os valores estabelecidos, nos quais a supremacia do orgulho e da hediondez de conduta delineava as regras a que todos se deveriam submeter em qualquer discussão, né? Então, ele vem trazer um contraponto muito grande, aproveitando essa brecha, né, que nada mais era que uma visualização no aspecto religioso apenas, de um homem que deveria ser sacrificado, né, de submissão a esse culto, a essa adoração, a um homem que começava a se espelhar nesse Criador. Então, achei muito interessante essa observação que ela faz, que Jesus vem nesse contexto. E é uma mensagem muito forte, né? É um contraponto muito firme de Jesus ao vivenciar toda essa situação em que os últimos serão os primeiros, né? Onde ele dá, né, bem-aventurados os pacíficos, né? Ele vai desmontando toda aquela estrutura social com a sua doutrina ali, nesse contexto. E o Evangelho traz uma coisa interessante em relação a isso aí, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou colocar para vocês aqui para a gente poder dar uma olhadinha. Peraí. Eu ainda tenho algumas dificuldades aqui, para não dizer muitas, na hora de colocar os meus textozinhos aqui, mas está aqui. Então, ele coloca ali uma coisa muito interessante, que é... Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que estabelecesse sem lutas.
Nesse caso, a resistência é proporcional à importância dos resultados previstos, pois quanto maior for a ideia, tanto maior será o número de interesses ameaçados, né? Então é isso que o Evangelho coloca lá para a gente. E faz a gente pensar que realmente essa mensagem do Cristo vai criar uma oposição muito grande, né? Da própria sociedade vigente. E a espada nisso tudo? O que é essa espada, né? Qual é a representação aí dessa espada? Essa espada era justamente isso, ou seja, na medida que os cristãos começavam a ter uma conduta totalmente divergente da sociedade atual, onde os nobres davam liberdade aos escravos, doavam seus bens aos pobres, né? Isso criou um pânico naquela sociedade que se estruturava toda em relação a um patriarcado, a toda uma hierarquia, e aí a espada vai realmente vir em cima desses indivíduos, né? Vai em cima desses indivíduos, né? no sacrifício individual dos mártires aí do primeiro cristianismo. Mas essa espada ainda tem uma representação mais profunda, porque na medida em que compreendemos a mensagem do Cristo, né, nós vamos nos desgarrando de todas esses apegos materiais, sejam das coisas e das pessoas, e a espada passa a ser esse elemento de corte desses apegos, dessas estruturas. Ela coloca, então, num textinho mais à frente, uma coisa muito interessante, que a espada referida por Jesus não seria utilizada pelos adeptos da doutrina, mas por aqueles que se lhes apoiaram, separando-os de tudo quanto amassem, de todos os laços e raízes emocionais, inclusive os da afetividade. Aqueles que antes lhe partilhavam as ideias, a convivência, os exprobariam face à decisão tomada, se separariam, abririam feridas profundas nas suas almas, dilacerando-lhes as carnes dos sentimentos. E eles a tudo aceitariam, por honra e dedicação ao ideal abraçado. Né? Ela faz esse contexto, a mentora, né, da mensagem do Cristo, dessa imagem da espada, e faz uma coisa interessante. Ela faz um link psicológico aqui na frente, dizendo assim: logicamente surgiram opositores ferrenhos ao enunciado revolucionário incerto nos discursos dele. Esses opositores não seriam apenas os externos, tá? Também estariam no imo das criaturas que desejassem a vinculação com ele. E, sem dúvida, esses oponentes interiores, ocultos pelo ego, seriam muito mais impiedosos, necessitando ser passados pelo fio da espada, do que aqueles outros, que vêm de fora e podem ser contornados, vencidos ou suportados, porque são de rápida persistência. Os adversários, porém, internos, cuidados pelos sentimentos egóicos, né, esses continuaram sempre impedimentos mais difíceis de vencidos pela espada da decisão de o superar e deles libertar-se. Então, ela faz esse contexto da espada, né? Ela faz esse contexto psicológico de que os inimigos externos que se oporiam àquele novo modo de pensar, esse novo modo de viver, ainda eram muito mais fáceis e contornáveis do que os internos, né? Porque há uma mudança, né, a mensagem do Cristo, a vivência cristã, né, a filosofia do Cristo, ela muda de uma forma muito drástica a nossa forma, assim, milenar que nós encontramos aí nas nossas reencarnações, em que nós vamos vivendo a matéria,
satisfação da matéria, né? E vamos carregando dentro de cada um de nós todas essas personalidades passadas, que para quebrar tudo isso é preciso de um fio de espada de muita força, muita fé, muita crença para poder realmente se desvencilhar de tudo isso, né? Quebrar. E aí estamos nós aí em 2021, no meio de uma pandemia sem tamanho, né? No mundo, um momento único. Com certeza, ao desencarnarmos, quando chegarmos no plano espiritual, vão perguntar, e aí, como é que está ou como é que foi? Não sei, né? Não sei quando que isso acaba, então não sei como está ou como foi. Mas, e faz a gente pensar muito nisso tudo, né? Ou seja, viver o Cristo, viver a mensagem do Cristo, viver a mensagem cristã, viver a mensagem espírita é difícil. Difícil porque a sociedade não aceita, é um ponto, mas é muito mais difícil porque nós mesmos ainda não aceitamos. Ainda as dificuldades são muito mais internas, né? E é preciso um fio de espada realmente para cortar isso. E ela encerra esse capítulo, e eu achei muito interessante o que ela colocou aqui, e ela coloca assim, ó, a espada, por fim, favorecerá a verdadeira paz. A espada, por fim, favorecerá a verdadeira paz. Não penseis, pois, que eu vim trazer paz à terra. Essa modorrenta paz que é feita de ócio e de cansaço, mas a paz dinâmica e gloriosa que é conquistada com a espada flamejante da autoconsciência que dilui a sombra teimosa. Então, o que ela está comentando aqui é que todo esse período que nós vivemos, que todo esse apogeu, vamos dizer assim, que nós permitimos que a sombra individual se torne coletiva e transforme o mundo nessa situação tão complicada, ela só vai ser vencida quando cada um individualmente vencer a sombra interna e passar a fazer um contraponto dentro desse contexto. E aí a gente ia pensar assim, mas isso então está muito longe, então isso não vai acabar nunca. Não é bem assim, né? E eu peguei, não sei se vocês viram nos slides que eu passei, eu peguei uma imagem da Veja de hoje, da revista Veja de hoje, que eu achei aqui extremamente interessante, que fala o seguinte, não sei se dá para... Aqui, ó. Peraí. Só um segundo aí, perdão. Corrente do bem, né? A pandemia do coronavírus levou a uma expansão inédita nas ações de filantropia, movimento que pode mudar de forma radical a maneira como se combate a desigualdade no país. Então, ou seja, existe luz no fim do túnel? Existe luz no fim do túnel. Porque na mesma medida que a sombra também se manifesta, individual e coletiva, também há um contraponto daqueles que conseguem, de alguma forma, visualizar alguma coisa a mais. Então, se nós não vivemos um momento tão difícil do ponto de vista material, há também aqueles que conseguem, de alguma forma, tentar apaziguar isso aí. Então, eu queria a ajuda de vocês aí para poder a gente contemporizar esses dois períodos. Jesus, há 2000 anos atrás, né? A lei do mais forte, a estrutura social de opressão, né? E o momento atual em que nós vivemos. E a sombra que ela coloca e a representação da espada como um elemento para vencer essa sombra aí. Eu queria ouvir um pouco vocês aí. Eu não sei se ficou muito claro, peço desculpa pelos slides aqui, que eu não eu vou perdendo a prática conforme eu não mexo, e aí, quando eu entro, eu me complico aqui um pouco. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês aí sobre isso. Fábio, acho que por coincidência eu grifei do meu livro tudo que você falou. Eu achei muito interessante, então acho que foi uma tremenda coincidência, né? Mas, assim, eu acho que tem um parágrafo aqui da Joana que explica muito bem, nos traz à luz aquilo que você colocou no primeiro slide, que é trazer a dissensão na família, né? Sobre isso, né?
pai contra filho, filha contra pai. Ela fala assim, no lar, na família, lógico, né, falando da implantação da doutrina de Jesus, né, doutrina de amor. No lar, na família, seriam solapadas as construções rígidas do egoísmo, do patriarcado sombrio, do orgulho de clã e de raça, quando alguém começasse a vencer a própria sombra e trabalhasse as bases do ego para que cedesse lugar às manifestações do self. Então, alguém que conseguisse isso, né, rompendo aí as barreiras do ego e trazendo à luz aí novos conceitos, né, de evolução, de amor, esse seria o motivo da dissensão entre pais, filhos, entre família. Então, acho que isso explica muito bem aí essa moral estranha do Cristo, né? Eu queria chamar a atenção para dois aspectos interessantes disso. Foi esse discurso que levou Judas a entender errado Jesus, né? Judas entendeu errado essa passagem. Quando Judas ouviu Jesus dizer que ele veio trazer a espada, Judas entendeu claramente. Judas tinha uma filiação político-partidária, né? Ele era vinculado a um grupo de libertação, né? Um grupo que fazia um trabalho até terrorista contra Roma, contra a dominação romana na Judéia, né? Então ele queria a libertação do povo judeu dos domínios romanos. O mesmo grupo do qual fazia parte Barrabás. Tem um livro do Herculano Pires, excepcional. Aliás, não conheço o livro do Herculano Pires que não seja excepcional, né? Quem que é conhecedor do espírita, claro, ele é Kardec, mas Herculano é leitura obrigatória, fenomenal. Eu acho que são livros até mais importantes do que obras subsidiárias fundamentais, né? Porque você fala hoje em Kardec, depois você fala de Leon Denis, Gabriel Delany, né? Que são livros assim subsidiários importantes, Flammarion, né? São livros importantes como base de complemento à doutrina. Mas as pessoas se esquecem de Herculano. Eu acho Herculano até mais importante do que as obras de... Bom, aí já é um pouquinho do meu ponto de vista, né? Mas muito do meu ponto de vista, mas eu vou puxar a sardinha aqui porque para o brasileiro Herculano Pires, né? Uma vez eu ouvi até uma palestra da filha dele, da Heloísa, em que ela disse que uma vez estava numa sessão espírita, no qual o pai estava trabalhando, e um espírito trouxe a mensagem dizendo que Herculano fez parte do grupo numa reencarnação lá com quando Kardec, na época que Kardec foi o líder, né, líder religioso ali dos celtas, Herculano encarnou naquela época ali, né? Então ele conviveu ali. Era ele, era Kardec, Herculano, Leon Denis, Delany, eles encarnaram, por isso que essa facilidade imensa para compreender o espiritismo. Então eu recomendo. Então tem uma tríade de José Herculano Pires, que é Barrabás, Barrabás, Lázaro e Madalena. É fenomenal essa tríade que ele faz, é muito interessante. A tríade da redenção do mundo, fenomenal o livro. Mas, enfim, Judas entendeu errado, né? Então, Judas entendeu que naquele momento Jesus estava fazendo um discurso de luta, um discurso de revolução, mas uma revolução não espiritual, uma revolução física, de pegar em armas para libertar os judeus, quer dizer, uma coisa localizada, achando que Jesus... Herculano Pires fala muito isso no livro O Espírito e o Tempo, né, onde ele fala de que as religiões falam para suas tribos, as instituições religiosas falam para tribos, e o espiritismo não é uma religião no sentido tribal, ela é uma religião no sentido universal, porque ela fala para os homens e nos seus diferentes tempos, então ela não é uma religião, ela é a religião, na medida em que ela não fala para um grupo de pessoas, ela não fala para uma tribo e para uma época localizada, assim como Jesus, ela não fala para um grupo de pessoas. Então Jesus não estava falando para os judeus ali, ele estava falando para os judeus, estava falando para os romanos, estava falando para nós, né? 2000 anos depois.
E aí, retomando uma fala do Fábio, nós não aprendemos a conviver 2000 anos depois, nós não aprendemos a conviver com o diferente. Uma das grandes discussões em sala de aula, né, na escola hoje, as questões educacionais, é você permitir a linguagem do contraditório. Eu sou um professor de física, eu sou um professor da área científica, e a área científica deve permitir o contraditório. Quer dizer, é natural que o aluno duvide, porque isso é da natureza da ciência. A ciência duvida, a ciência volta atrás. A ciência tem uma opinião. Esse tempo atrás, até as mídias falaram mal daquele Drauzio Varela, né? Que ele falou que era uma gripezinha e depois, mais tarde, ele mudou de opinião. Ele mudou de opinião. Não, quem não muda de opinião é aquele que não é cientista. Porque o cientista muda de opinião. O cientista, ele vê uma coisa e acha que é uma coisa baseada no que ele via. H1N1 era assim, não, é uma gripezinha. Quando ele viu que não era, quando a ciência mostrou que não era, ele mudou de opinião. Porque a ciência, assim, a ciência tinha uma opinião que era antes de Newton, que era de Galileu. Galileu foi modificado por outros cientistas, por Newton. Newton foi modificado por Einstein, e assim é o processo de evolução científica, né? Então, esse processo é um elemento importante. Então, conviver com o diferente, conviver com o contraditório, aquele que é contraditório, aquele que normalmente põe uma opinião diferente da nossa, a gente entende como inimigo. A gente entende como aquele que a gente tem que colocar de lado. A gente entende como algo, né? A gente não sabe lidar. Então, por isso que Jesus, né? Quem que é o nosso maior inimigo? A gente fuma, aquele que para de fumar, a gente detesta ele. Porque ele conseguiu, né? O melhor aluno da sala. Todo mundo não estudou, né? Todo mundo não estudou, todo mundo foi um desastre. Aí ele levanta a mão e fala, pode fazer a prova porque tá fácil, não pode dar a prova hoje, sim, não tem problema não, a gente quer matar ele, tá certo? O gordo que emagreceu, por exemplo, ele também a gente quer torcer ele, porque a gente quer dizer, pô, eu fiz dieta, eu fiz tudo certinho e não consegui, eu sou assim, é da minha natureza, eu quero dizer isso. Mas quando o indivíduo vai e consegue, fala, não, dá para conseguir, olha, eu era assim e não sou, isso se torna um problema pra gente. Então Jesus era um problema de fato para a humanidade. Era difícil de conviver com Jesus. E por quê? Porque ele, quando a gente queria fazer os nossos berreiros, ele vinha e dava o exemplo do contrário. Então aquilo era... Então o próprio Jesus e o próprio ensinamento de Jesus era uma espada pra gente. E um comentário, né, Fábio? Quando a gente vê esse comentário sobre a Veja, né, quando a Veja fala dessa questão dessa nova forma de ver a desigualdade no país, ela está falando da desigualdade social, né? E assim, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Se nós só conseguimos ver esse lado social, esse lado físico, esse lado material, essa desigualdade nesse sentido, então façamos isso. Mas espíritas, instruí-vos, eis o segundo mandamento. Continue instruindo para descobrir que a desigualdade não é só do ponto de vista financeiro, é cultural, né? E é de conhecimento, é de intelectualidade, é de oportunidade. E a hora que a gente entender isso, a gente vai perceber que quando não existir mais pobres fisicamente, quando não existir mais miseráveis fisicamente, os espíritas vão perder a oportunidade de fazer caridade? Não. Por isso que a gente tem que continuar estudando, para que quando acabar os pobres, a caridade não precise acabar. Marcos, só colocando, né? Eu trouxe esse contexto da Veja para mostrar que mesmo dentro desse contexto horrendo que nós estamos vivendo aí, né? Alguma coisa acontece, algumas estruturas se modificam a mostrar que alguma coisa talvez de positivo possa sair de tudo isso aí. Mas eu não estou criticando, viu, Fábio? Não, sei. Uma coisa que eu acho também interessante, eu estava procurando aqui para colocar para vocês, uma coisa que também amedronta é que a sombra individual nossa, quando ela se manifesta, e nós não aceitamos a nossa sombra pessoal, e aí a gente pode extrapolar isso para a forma social, às vezes a gente procura, dentro do nosso comportamento inadequado, para nós mesmos, a gente procura um culpado. A gente procura justificar isso em cima de um terceiro.
E isso é muito perigoso, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado em termos de sombra de sociedade. É quanto a sociedade, num comportamento muito egocêntrico, muito desigual, ele procurar um bode expiatório em cima dessa história. Tem um texto aqui no livro Refletindo a Alma, eu não consegui achar, em que ele faz eu não me lembro qual dos psicólogos aqui, ele faz essa referência de que é quando essas estruturas de guerra, né, quando esses grandes conflitos aparecem, porque eu cataliso a culpa, a sombra, né, a dificuldade que eu estou vivendo por conta da minha própria, dos meus próprios defeitos, eu canalizo isso para um inimigo externo. E aí eu crio guerras, eu crio conflitos, eu crio situações. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, de uma forma geral, né, o que eu queria, o que ela faz, o gancho psicológico que ela faz nessa história é mostrar o seguinte, é que a sombra social ela é um reflexo da sombra individual, né? Os exemplos, os contrapontos, Jesus, a doutrina espírita como forma de apaziguar isso, de resolver isso aí, em termos de resolver as nossas sombras, só se faz com muita luta, com luta individual, cada um vencendo dentro de si mesmo todas essas sombras. Então, quando a gente fala assim, a sociedade é preconceituosa, né? Os indivíduos que formam essa sociedade, de alguma forma, em maioria, são preconceituosos para determinadas situações, né? A sociedade é uma sociedade corrupta. A sociedade ela é corrupta porque os elementos individuais são corruptos. Então, quando você chega para um indivíduo e fala assim, você é corrupto? Não, eu não sou corrupto. Eu não sou corrupto de jeito nenhum. Mas eu vou dar uma paradinha ali na vaga do deficiente físico, é só um minutinho, porque eu vou na casa lotérica, né? E isso para ele é justificável. E da mesma forma, o outro que rouba só 1 milhãozinho de 1 trilhão, é 1 milhãozinho só, não vai fazer diferença, né? E as pessoas, esse espelhamento que ela coloca da sombra individual para a sombra social é muito interessante, porque isso é atemporal. Mas a gente não... Achei R$10 no chão. Puxa, Deus me ajudou, né? Não é de ninguém, né? O problema é que ninguém quer achar a bala perdida, né? A bala estava perdida. Achou uma pessoa, né? Mas ninguém fica assim, felicidade, achou a bala, estava perdida, né? A moeda todo mundo corre atrás, a bala ninguém. Mas o fato é o seguinte, é que a gente pode ver, dentro desses momentos mais difíceis da humanidade, né, esses momentos mais críticos, que normalmente no final disso tudo deve surgir alguma coisa de bastante positivo lá na frente, né? A quebrar essas amarras do passado, essas sombras do passado, aí diluindo isso aí, né? Não basta falar em luz, não basta falar em coisas boas, né? A gente tem que iluminar a sombra mesmo, ou seja, a gente tem que identificar dentro de cada um de nós o quanto que nós temos de tudo que é ruim que a gente critica na sociedade e iluminando isso aí, buscando colocar a luz sobre isso aí, para que isso, da forma que vá apaziguando, da forma que vá se diluindo, a gente consiga extirpar. E um dia, quem sabe, a gente, num encontro, talvez daqui a uns 2.500 anos atrás, a gente fale daquela sociedade que vivia dessa forma, daquela forma, como uma sociedade em evolução, em aprendizado, que realmente o é, né? E, embora estivéssemos lá, aquilo já não nos pesa mais, tal como Emmanuel fala de Públio Lentos como uma terceira pessoa, né? É o que a gente torce. Ocorreu aqui um pensamento, Fábio, baseado no que você acabou de falar, que é o seguinte, a Joana cita aqui no começo como evolução, né, que a sociedade da época ela já não estava mais sacrificando pessoas e sim animais para aplacar a ira dos deuses, né, ou para
que tem os seus pecados também absolvidos. Eu estava pensando aqui, fazendo uma correlação com a passagem do apedrejamento da mulher adúltera, né? Onde a necessidade desse bode expiatório ainda paira até hoje, porque o que o povo queria naquela época, quando o vento do apedrejamento, na verdade, era aplacar a própria culpa, tinha que arrumar um bode expiatório, né? Então, é aquilo que você falou, o Marco falou também, de a gente sempre estar buscando um culpado pelo que nos acontece de ruim, ou referente àquela nossa sombra, aquilo que nós não admitimos em nós mesmos, né? Então, eu acho que fazendo essa correlação, um ponto para a gente refletir hoje, porque ainda nós buscamos os bodes expiatórios para colocar a culpa daquilo que a gente não consegue fazer, dos nossos insucessos, das nossas insatisfações. Então, você veja que essa evolução que ela cita aqui, né, da humanidade, ela é muito lenta, né? Porque ainda hoje existe essa necessidade de culpar alguém, que não seja nós mesmos, né? Aí, um ponto aí para a gente refletir. Não sei sobre ainda isso. Ainda ontem eu ouvi uma frase assim, num grupo de partilha, muito interessante, né? O indivíduo chegou sob efeito de droga em casa, olhou para a esposa e disse assim: você é culpado. E foi lá e deitou no canto lá, né? Isso ocorreu com duas pessoas, inclusive, do grupo. Elas foram duas falas, né? Ou seja, essa necessidade, gozado que assim, o consolo que eu consegui dar a elas, né, foi o seguinte: olha, ele pelo menos já percebe que a conduta é inapropriada. Ele pelo menos consegue entender que ele não se vangloria mais daquela situação, né? E ele já busca um culpado. Então, ele já busca um culpado porque ele já reconhece que aquele comportamento é inadequado. Pelo menos isso a gente tem como esperança, mas é sempre isso aí. Quando eu identifico dentro de mim alguma coisa de ruim, não é meu, ou se é meu, alguém colocou, alguém é culpado dele estar ali, né? É isso, gente. Assim, isso aí. É um tema para discussão mesmo, né? Para a gente ver que, apesar de 2000 anos, a espada ainda precisa comer solto aí dentro de cada um de nós para poder ir nos libertando de todas essas amarras do passado, de todos esses comportamentos, né? De todos esses atavismos que nós trouxemos de reencarnações passadas aí e que nos comprometem tanto, né? E aí até dói, né, quando a gente lê aquele textinho lá do Livro dos Espíritos, diz assim, né? Mas o que precisa para... É possível o homem vencer as suas más tendências, né? Não tem uma questão lá, 900 e poucos livros dos Espíritos, 700 e poucos livros dos Espíritos? Aí a resposta é assim, muito pouco ele precisa, né? Pouco de boa vontade, né? É a resposta. E por que precisa dessa boa vontade? Por que parece tão simples assim? É porque, na verdade, ainda nós temos, dentro desses atavismos, nós temos prazer dentro desses atavismos, né? Uma preguiça também, né, Fábio? Oi? Uma preguiça também, né? Sim. Uma preguiça de pensar, uma preguiça. A gente vive uma sociedade preguiçosa, né? Uma sociedade... entre nós mesmos espíritas, a gente ouve, a gente vai ler Kardec, a gente prefere apostila. Não tem uma apostilinha aí, tal, que facilita o negócio, né? A gente sempre quer um resumo, quer um... não, mas esse livro é muito difícil, esse livro é muito complexo, ele traz, né? As pessoas têm uma preguiça de ler, uma preguiça de estudar, as pessoas querem ler 3 linhas, 4 linhas, as pessoas têm preguiça de ler, aí tem uma palavra um pouquinho mais difícil, as pessoas não têm aquela... Hoje, antigamente, pelo menos na minha época, quando eu era adolescente, a gente tinha que... Eu estou ficando igual meu pai que falava na minha época, né? Estou ficando igual a ele. A gente pegava o dicionário e tinha que procurar, né? Letra A, letra... Hoje não, hoje você digita a palavra no Google, sai o significado lá, né? Mas as pessoas não... Esses dias deu um trabalho para os alunos, né? O aluno tinha que fazer uma apresentação para mim sobre o paradoxo de Zenon.
é um ponto de vista sobre velocidade, aceleração. E aí o aluno fez e mostrou como é que o Zenon pensou isso. Alguém tem alguma pergunta? Ele falou, só tem uma. E aí ele, pois não, professor. Eu falei, o que é paradoxo? Ele falou, eu não sei. Eu falei, como você não sabe? Você vai falar sobre o assunto. Professor, mas eu fui falar sobre a matemática. Eu falei, não, mas como é que você não tem curiosidade, né, de saber, né? O tema chama paradoxo. Você não tem curiosidade de saber o que é paradoxo? Não tem, sabe, Fábio? Então, assim, é uma preguiça, né? Nós estamos assim, estamos preguiçosos, né? Então a gente precisa romper essa preguiça. Mas tá o coronavírus ajudando a gente a romper a preguiça aí. A repensar, né, cada um o seu próprio mundo, né? Ficamos isolados, a aceitação social ficou baixa, porque você não tem como se expor mais, nem se vangloriar muito de situações na mídia, porque você está todo mundo enclausurado de alguma forma. Então, isso tudo está remexendo aí, está remoendo de alguma forma aí, e há de surgir uma luz aí no fim do túnel. Perfeito. É isso aí, Pacheco. Encerrar, né, Fábio? Se alguém aí, tiver mais uma observação, você poderia conduzir a oração de encerramento, por gentileza? Parabéns aí a todos os expositores, foi ótimo. Vai lá, Marco, te acompanhamos então aqui. Encerramento? É a prece? Então vamos. Isso. Elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez, nos encontramos no final de um trabalho, onde nos reunimos com o objetivo de aprender e estudar um pouco mais sobre a vossa doutrina, agradecidos porque no meio de um mundo com dores, com sofrimentos, com violência, com doença, nós podemos estar aqui um dia tranquilo, calmo, no regaço de nossos lares, no conforto de nossos lares, na saúde dos nossos corpos, na proteção e no relativo conforto que nós temos para aprender e estudar um pouco mais sobre os teus ensinamentos. Rogamos que as vossas luzes e as vossas bênçãos continuem nos abençoando nessa luta de espadas que temos de enfrentar conosco mesmo em busca do processo de evolução. Em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita, pedimos permissão para encerrar mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Ótima noite a todos, ótima semana. Boa noite. Boa noite, uma ótima semana a todos aí. Um prazer imenso aí. Tudo de bom. Totalmente.